Eu quero vos convidar para que tome o seu exemplar sagrado. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 17. Por gentileza. Evangelho segundo, depois nós vamos ouvir um testemunho de fé, irmãos, de fé. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso. Evangelho segundo escreveu João. Eu quero abordar um assunto com bastante atenção. Vai ser dado agora 5 minutos para as 8. E eu gostaria que a igreja dobrasse a atenção. De forma simples e eficaz, estarei falando sobre a maravilhosa graça. E outros temas vou estar abordando sobre justificação, lei, que tudo está ligado uma coisa com a outra. É maioria difícil você chegar numa igreja, ouvir mensagem sobre graça, justificação, lei, condenação, justificação, vida eterna, céu e inferno. Vamos lá, irmãos. Evangelho segundo escreveu João. Nós não temos o telão, ele está fora, mas em breve vamos colocar um aqui. Capítulo... Camila fala assim, vamos botar o telão. Não, Camila, vamos fazer outra não. Aí eu falei do telão, ela se animou. Evangelho segundo escreveu João 1,17, irmão. Glória a Deus. Quem não tem a sua Bíblia, tem o smartphone, irmãos, faz uso dele, se você tem na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, usa ele. Se você não tem, acompanhe o seu irmão do teu lado aí. Hã? Evangelho segundo João 1,17. 17. Quem achou, diga amém. Diz assim. Eu vou ler logo após a igreja ler também. Na minha versão, King James Fiel atualizada. Porquanto a lei foi dada por intermédio de quem? A lei foi dada mediante por quem? Mas a graça e a verdade devieram através de quem? A lei foi dada por quem? A lei foi dada por quem? E a graça veio por meio de quem? A lei veio por meio de quem? A lei veio por meio de quem? A lei veio por meio de quem? E a graça veio por meio de quem? A lei veio por meio de quem? Bacana. E a graça veio por meio de? Jesus Cristo. Podemos assentar, tomando o vosso assento. Só a gente faz umas perguntas rápidas assim para... A lei veio por Moisés, a graça veio por Jesus. Glória a Deus. Dobre aqui sua atenção alguns minutos, para que possamos entender isso aqui, irmãos. As jovens, as crianças, aí ó, tem gente andando aí na nave da igreja. Os presbíteros, homens de Deus que estão aqui, a igreja que está aí, os diáconos. Eu estava meditando nesse assunto. E veio essa palavra em meu coração ontem, de madrugada. Estava lendo e peguei alguns textos, eu nem usufruí do meu dicionário, de outros livros que eu tenho, somente a Bíblia, e comecei a anotar alguns versículos nessa anotação. Está até aqui. Eu anotei alguns versículos para estar citando aqui para a igreja. O que é a graça de Deus? Diga comigo, a graça é um favor não merecido, mas eu recebi por meio de Jesus na cruz do Calvário. Então a graça, nós entendemos que ela é um favor manifesto do Pai, dando o seu Filho aonde? Na cruz, para morrer por quem? Por um pecador. Escute bem, irmãos. De repente, a maioria que nunca ouviu aqui perto essas mensagens, mas vamos meditar aqui. A graça de Deus, ela vai além de algo transcendental que imagina, de repente, nem a tua mente. A graça de Deus, ela é manifesta na cruz do Calvário pelo seu Filho chamado Jesus Cristo, que foi morto no madeiro para salvar um pecador. Quem concorda comigo, diga amém.
Livro do profeta Isaías, de vez em quando eu sempre menciono isso aqui. Ele diz assim: o povo que morava em trevas raiou uma grande luz. Que luz era essa? Jesus, que morreu na cruz do Calvário. No Calvário, entendemos que ali vai se manifestar a graça de Deus na vida dos homens, trazendo luz. O povo estava em trevas, aos passos largos, ao caminho da perdição, ao caminho do inferno. Raiou a luz, trazendo esperança. E essa esperança trazida aos homens não era a organização da ONU, não era as nações se unindo para trazer uma nova tecnologia. Mas essa solução trazida aos homens se chama somente um: Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Esse povo que estava em treva vai ser alcançado pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor não merecido. Isto é, atendemos que a palavra graça é aquilo que foi feito para mim, mas que eu não merecia. Olha aqui, dobre a sua atenção aqui. Você acha, Maria ou João, algum dos homens de Deus, eu estou aqui porque eu mereço? De jeito nenhum. Pelo contrário, você não merecia. O que você merecia é o que nós merecemos. O que estava apontado para as nossas vidas era o juízo de Deus sobre nós. Nós não merecíamos nada. Aliás, nem merecemos. Deus, com teu favor, na cruz, envia o teu filho e entrega por ele ali na cruz para morrer por um pecador. Ele se fez homem e se manifestou na cruz. Vimos agora um texto que fala: a lei é dada por quem? A lei é dada por Moisés, mas a graça ela veio por meio de Jesus. Aonde está a graça de Deus? Aonde está a graça? Em Jesus. Entendemos que essa graça ela é manifesta, e quando ela manifesta, ela cria um paralelo entre duas coisas: a lei e a graça. Eu não vou pregar sobre a lei, mas dando aqui uma pincelada sobre isso. A lei ela tem um paradoxo diferente com a graça. Um exemplo: a lei ela mata, mas a graça dá vida e vida com abundância. A lei ela condena, mas a graça justifica e abençoa o cidadão. A graça a lei derruba, mas a graça levanta o sujeito que não merecia ser erguido novamente. A lei explica dente por dente e olho por olho. Voltamos lá. Aí você diz: pastor Kleber, então a lei ela nunca foi boa, a lei nunca prestou, a lei nunca resolveu nada relacionado a isso, porque é olho por olho, dente por dente. A lei ela não presta. E eu digo para você que a lei ela presta. A lei ela serve para nós sim. Mas como assim? Se você está falando da graça e está colocando agora mediante uma lei. Se não tivesse lei, Romanos capítulo de número 6, Paulo diz assim: se não houvesse a lei, não descobriria que o homem era pecador. Como assim? Vou explicar melhor. Olhe para cá, preste atenção. Se não haveria códigos de trânsito, se não haveria o código, a ética de trânsito, logo iria explicar que eu poderia andar de qualquer jeito na pista, porque nunca ia condizer com aquilo que ia me dizer que eu sou um infrator, porque não tem código. Se não tem código, não tem lei. Se não tem lei, então não tem infrator. A lei diz que se eu mato, eu sou infrator, eu vou ser preso, vou ser punido. Mas se não tem lei para dizer que eu sou homicida, transgressor da lei, então eu não serei
punido. É isso que a lei ela mostra. A lei ela tem as suas constituições também federais aqui no Brasil e no mundo. Se o homem ele vai ultrapassar a lei, logo vai mostrar: você infringiu, você errou, você tem que ser punido, porque a lei mostra que você agora é um homem que errou, está punido mediante a lei. Aí Paulo explica isso ao Romanos capítulo 6 e 7, ele explica de uma forma formidável, explicando: por causa da lei. Ei, olha aqui, a lei está explicando que agora sou transgressor. A lei então, ela vem por um objetivo: mostrar que eu sou pecador. Se não tivesse a lei dada por Moisés, não saberia que eu era um pecador. Mas como a lei ela veio, ela abre essa lacuna, e a lei mostra que você é um pecador, que você caminha aos passos largos ao inferno. A lei ela abre essa lacuna e começa a mostrar que eu afligi a lei, que eu sou transgressor da lei e que não posso obter nenhuma chance sequer, porque a lei diz: olho por olho e dente por dente. Errou, tem que morrer. Pecou, tem que matar. Não tem essa. A lei apontava isso. O homem ele erra porque o homem é transgressor, porque a lei mostra que ele errou, porque existem códigos. Então a lei ela mostra que nós somos pecador. E agora lemos um texto, segundo o Evangelho de João 1,17, que diz que a lei está em Moisés, dado a ele na Monte Sinai. E essa lei mostrou sobre os 10 mandamentos, ordens e mandamentos: não adulterarás, não darás falso testemunho, não matarás, não adulterarás, relacionado a série de coisas. E quando o homem ele tropeça em uma dessas leis, ele começa a ver que ele é pecador, sim ou não? Quando você olha para uma pessoa e você somente pensa relacionado àquela pessoa, você cobitou com aquela pessoa no coração, você já cometeu o adultério. Na lei diz que aquele que rouba tem que ser punido. E quando a gente furta, pega algo de alguém, logo você começa a lembrar: opa, eu furtei. E mediante a lei eu tenho que ser punido, eu tenho que ser condenado porque eu roubei. A pergunta é nessa noite: quem é que nunca transgrediu a lei? Quem é que nunca pecou? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca pensou em teu coração algo que seja, que sai fora dos princípios, dos padrões da palavra de Deus? Jesus até ensinou que aquele que aborrece o seu irmão já é transgressor. Porém, Jesus está explicando que estamos nos tempos da graça. Jesus está ensinando: se eu olho para o meu irmão, se eu aborreço o meu irmão, eu agora sou transgressor. Eu pequei porque quebrei a lei, eu sou homicida. Se eu sou homicida, eu tenho que ser punido. Então a lei veio e mostrou: opa, João, você é errado, rapaz. Você pensou em adulterar, você pensou em roubar. Quem é que nunca mentiu? Ah, pastor, uma mentirinha, uma mentirona, uma mentirinha não existe. Mentira é mentira. E não tem essa: eu vou contar uma mentirinha para o meu patrão, ou para o meu pai, para a minha mãe, para me poder dar uma escapulida, para me tentar me justificar. E mediante a lei, a Bíblia está bem dizendo que não devemos dar falso testemunho. Tem pessoas que ela mentem, ela faz algo que não é ela, ou mente, vai fazendo manobras e vai mostrar que essa pessoa está mentindo. E mediante a lei, quem é mentiroso tem que ser punido. Se não houvesse lei, então o cara que mente, ele iria passar na boa. Mas a lei está dizendo: se o cara mente, eles têm que ser punidos, porque a lei mostra isso. Ou seja, diante da lei, quem que nunca errou? Quem é que nunca pecou? Quem é que nunca transgrediu a lei? Ei, olha aqui, por isso que a graça está dizendo: é um favor não merecido. Tem
pessoas que você chegou aqui hoje, se fosse mediante a lei, você já estaria dissipado desse planeta, não está aqui mais, a terra ia se abrir, iria te engolir. Tem pessoas que, infelizmente, que se fosse mediante a lei, ia se mostrar uma pessoa, olha, você é transgressor, você errou, tem que matar, porque errou, mentiu, adulterou, ou matou, ou furtou, sei lá, se prostrou diante de outros deuses, e diante da lei, nós estamos em um beco sem saída, não tem escapatória, e essa lei foi dada por quem? Por Moisés. Aí Jesus está explicando, aqui no Evangelho de João 1,17, João escrevendo, a lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça foi dada por Jesus, aonde? Na cruz do Calvário. Então, pastor, explique melhor, por que a lei, ela veio? A lei, ela veio para abrir a lacuna, para mostrar que você é um infrator, que você é pecador, que você errou e está condenado ao inferno, mas por causa da graça, a graça de Jesus na cruz, ela veio, pega o pecador, ela vai curar a ferida, ela vai restaurar, ela vai curar e vai renovar para a glória de Deus. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque existe uma graça de Deus. Sabe por que eu estou nessa tribuna? Porque existe a graça de Deus na minha vida. Você não está aqui porque você merece, porque existe a graça de Deus sobre a tua vida. Tem gente invalidando a graça. Tem gente que quando peca, que quando erra, ou quando ele vai viajar, ele pega o seu automóvel, ele vai andando, ele chega no seu destino. Estava comentando isso com o presbítero Gilmar. A pessoa começa a perguntar, por que eu não morri? Por que Deus não me julgou? Por que Deus não me condenou? Ou quando a pessoa obedece os seus padrões, e a pessoa, ela fala bem assim, se eu obedeci a lei de Deus, obedeci a tua palavra, agora eu vou receber uma bênção, agora eu vou receber um milagre. Olha que interessante isso aqui. Se eu obedeci as escrituras conforme ela é, então eu vou receber os meus milagres, vou receber uma porta aberta, o meu milagre vai surgir daqui, eu vou receber uma cura daqui, porque eu estou obedecendo. Sim, a obediência, ela é válida, porém, quando alcançamos algo que Deus nos dá de um milagre, não é porque simplesmente que você obedeceu. Quando você erra, quando Deus não te mata, não é porque você é bonzinho ou porque Deus está passando a mão na tua cabeça, de jeito nenhum. Pelo contrário, a graça de Deus, ela é maior, ela está estendida sobre a tua vida, sobre a minha vida, dizendo, eu estou te dando graça, e essa graça eu estou te dando minutos de oportunidade para você fazer a diferença. Em nome de Jesus de Nazaré, a graça de Deus está aqui nesse lugar. Se você está aqui porque a graça de Deus te trouxe, se você está aqui porque a graça de Deus te trouxe, e essa graça é o que regenera, essa graça que justifica, essa graça que perdoa e que lava o homem vil pecador na presença dele. Se você está aqui e está dizendo, como pecador eu sou, sim, porque a lei mostra, a lei abriu ferida, mas a graça de Deus está aqui nessa noite para dizer, eu vou te levantar, eu vou te curar, eu vou abrir porta onde não tem porta, porque a graça de Deus está sobre esta casa. Tem gente validando a graça. A graça de Deus é algo muito forte. Porém, graça não é gracinha com Deus. Graça é aquilo que Deus produziu na cruz do Calvário. Eu não posso aproveitar da graça para me ter a liberdade. Pelo contrário, eu aproveito a graça, que o momento de Deus está ao meu favor, para mim fazer a diferença. Para mim fazer a diferença e dizer, eu sou pecador, a lei mostra isso, porque transgredi, então eu vou correr para a graça e vou fazer a diferença em Cristo Jesus. A pergunta é, aonde está a graça? Está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Está escrito assim. Se você não entendeu nada, esse texto ele diz tudo para nós. Vós, diga comigo, vós sois salvo
Diga, sois salvos mediante. Diga comigo, mediante a graça. Diga, a graça. Diga, por meio da fé. Diga, por meio da fé em Cristo Jesus. Diga, não vem de vós. Diga, não vem de vós. Diga, não vem de vós. É dom de Deus. Diga, é dom de Deus. Diga, é dom de Deus. Diga, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. Sabe que é dom? É presente. Sabe que é presente? É graça. Sabe o que é essa graça? É presente de Deus que Ele nos deu para as nossas vidas. Tem gente achando que porque recebeu um milagre, recebeu uma porta aberta por causa das obras. Nada disso. Eu não posso invalidar aquilo que Ele tem feito por causa das minhas atitudes. Independente da minha atitude, se eu sou pecador, transgressor ou não, eu só sei de uma coisa, que a graça do Deus poderoso está sobre esse lugar, sobre essa terra. Independente, quando Ele quer me abençoar, Ele vai derramar a tua graça, porque Ele é Deus e Ele não mente, Ele não pode negar a si mesmo. Tem gente condenando outros ao inferno. Tem gente julgando o outro pela tua aparência. A graça de Deus não veio para isso. A graça de Deus veio para te puxar para perto dele. Ei, é essa graça que está te dando a oportunidade para tu fazer a diferença. Essa graça é o que está te dando oportunidade para você fazer a diferença aqui nessa noite. É essa graça que nós estamos aqui nessa noite dizendo: Deus, obrigado, porque se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui de pé louvando e adorando o teu nome. Se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui para assistir esse culto aqui dessa noite. Se não fosse a tua graça, eu não obteria livramento naquela noite em que eu ia morrer. Se não fosse a tua graça, Senhor, eu não receberia aquele milagre, porque a tua graça foi infinita. É por isso que Paulo diz a Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo 2, Paulo dizendo a Timóteo dessa maneira: tu, pois, filho meu, fortifica onde? Fortifica onde? Ele fica onde? E Timóteo responde: fortifica onde? Paulo diz: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O que Deus disse para Timóteo foi: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Qual é esta palavra nessa noite para a tua vida? É: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Diga para o teu irmão nessa noite: fortifica-te na graça. Diga para ele: fortifica na graça. Diga: fortifica na graça. Porque se você ora, não é mérito teu, é porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Se você jejua, não é por causa de você, é por causa da graça. Se você vem para o culto a semana toda, é fortalecido, não é por causa de você, é por causa da graça. É por causa da graça de Deus. Se você está aqui adorando e glorificando, é por causa da graça de Deus. Aí Paulo está dizendo a Timóteo: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Porque na graça tu vai encontrar escape e livramento para a tua vida. Diga para o teu irmão: fortifica-te na graça. Diga para o teu irmão: fortifica na graça. Diga para o teu irmão: fortifica-te na graça. Fortifica na graça. Diga: graça maravilhosa. A graça maravilhosa está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia! A graça de Deus, ela não vem para derrubar ninguém, ela vem para te puxar, ela vem para te trazer para o meio e te abençoar incondicionalmente quem você é. Escute uma coisa: tem ímpio que também consegue receber algum tipo de graça, não porque ele merece, porque existe a graça de Deus, porque a graça de Deus alcançou. Eclesiastes 9:11 diz que a chuva ela chove para o justo e também para os injustos, porque a
graça de Deus, a Bíblia diz que ela se estendeu a todos os homens, a todas as criaturas, desde o começo do século. E se você está aqui nessa noite, porque um dia a graça te alcançou lá no mundo e te trouxe para a tua presença, por isso que você está aqui, adorando a Ele em espírito e verdade, adorando a Ele em espírito e verdade. Quem está na graça de Deus aqui, deixa eu ver, irmão. Tu está na graça, deixa eu ver. Tu está na graça, continue na graça. A graça está em Cristo Jesus. Continua na graça, porque essa é a graça que vai te sustentar. Essa é a graça. Pastor, enquanto essa graça permanece, enquanto a igreja estiver aqui, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, a graça de Deus está. No dia que a igreja subir, for arrebatada, a graça de Deus vai também subir desse lugar. Paulo, ele teve um momento na sua vida, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele está orando. 2 Coríntios 12, 9, ele diz: Senhor, eu não aguento, arranca esse espinho da minha carne. Ele começa a orar a Deus, dizer: Deus, olha que forte isso aqui. Aquilo que eu quero fazer de bem, eu não consigo. Ele já tinha feito uma oração anterior, Diácono Davidson. E ele está dizendo: mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. O homem interior está dentro de mim, ele é corrompido. E lá em 2 Coríntios 12, 9, ele está dizendo: Deus, arranca de mim esse espinho na carne, eu não aguento isso. Paulo está dizendo o seguinte: Deus, eu tenho um conflito muito grande dentro de mim. Eu sou chamado para ser salvo, sou teu servo, sou teu obreiro, apóstolo, mas não consigo me libertar. Parece que tem uma coisa que vai me impulsionando para me levar ao contexto interior da onde eu errava, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que está diante de mim me impulsiona. Um exemplo, um paradoxo, se fosse para comparar nos dias de hoje: Deus, eu queria me libertar tanto desse vício, mas eu não estou conseguindo. E logo a lei, ela vai te mostrar: você é pecador, rapaz, você tem que morrer. A lei vai te condenar e vai te desanimar e vai te colocar lá embaixo, porque a lei faz isso. Ela abre uma lacuna na alma do homem. A lei vai mostrar que você é infrator, que você é pecador. Aí quando você quer libertar de um pecado, quer libertar de um vício e não consegue, aí você peca de novo e você fala: Deus, eu estou na tua casa, eu não queria mentir, mas essa semana menti. Eu não queria pecar, eu pequei essa semana. Eu não queria errar, eu transgredi. Aí na outra semana ora e levanta de novo: Deus, agora vai. Aí cai de novo. Aí você começa a olhar para você mesmo e diz: Deus, parece que não tem jeito, eu sou tão ruim, eu sou tão pecador, parece que quando eu vou engrenar, parece que as coisas vai dar certo, as coisas não vai dar certo. Eu queria tanto ser espiritual, não consigo. Deus, eu queria tanto orar, eu queria ser tanto espiritual para ler a tua palavra e não consigo. Parece que as coisas vêm ao contrário e vêm ao contrário, e isso me desanima. Quantas pessoas que desanimam por causa disso? Parece que vai em todo vapor, aí chega no meio da caminhada, ele vê que a sua espiritualidade não era aquilo que ele estava esperando, sim ou não? Ele vai caminhando, ele vê que a sua espiritualidade não é tudo aquilo que ele estava mostrando. Aí a lei vai cobrar, a lei vai mostrar: tu tem que fazer isso por teus méritos. Você tem que fazer isso por teus méritos. E quando você tenta, escute aqui, quando você tenta pelos teus méritos, quando você bate no peito: eu posso, e você não consegue, você diz: meu Deus, eu me frustrei comigo mesmo. Eu errei comigo mesmo. Quanto tempo que eu não bebia, voltei a beber, caí, voltei a fumar, praticar coisas que desagradam aos seus olhos, caí novamente. Olha como que me desanimei. A lei vai te apontar e vai te: você errou, rapaz. A lei vai te cobrar isso aí. Aí você vai dizer: não dá, eu pensei que o negócio de servo de Deus, de cristianismo, era para mim, porque eu mesmo não consigo. Eu mesmo não consigo. Quem é que nunca teve um vício, algo ou um círculo vicioso que às vezes tentou se libertar e não conseguiu?
por isso que um líder de uma igreja, ele pode matar uma igreja. Cheguei para um certo cidadão um dia. Ele já tinha sido um ex-homossexual. Ele falou: Pai do Senhor, uma vez lá em Campo Grande, ele falou: Pai do Senhor. Ele falou: Jesus me libertou. Eu estou firme agora. Eu disse assim para ele: Quem disse que você está liberto? Ele olhou regalado os olhos. Ele: o que é isso? Eu falei: você não está liberto. Eu falei: se eu falar que você está totalmente liberto, você vai começar a depender das tuas próprias obras. Eu falei: rapaz, tu tem que matar um leão todo dia, porque se eu falar que você está liberto hoje 100%, tu está dizendo que é por teus méritos. E quando amanhã você cair novamente, você cair no homossexualismo, você vai olhar e vai começar a dizer no seu próprio espelho, dizer para você: eu pensava que eu era tão forte, que eu era tão liberto 100%, e voltei a praticar novamente o homossexualismo. Em pouco tempo depois, eu vi ele numa página, numa rede social, apostando, bebendo lá, fumando, colocando coisas que não prestam. Eu disse para ele: eu disse para você que você não estava liberto 100%. Ele falou: mas as pessoas diziam o contrário, que eu estava liberto 100%. Eu falei: as pessoas diziam isso, mas você estava confiando nas suas próprias obras. Entendam isso. Em nome de Jesus, eu não estou pregando para uma igreja perfeita. Eu não estou pregando para uma igreja que é 100% original ou perfeita, 100%. Não, eu estou pregando, falando para uma igreja que é imperfeita, que eu sou imperfeito, e que vai aperfeiçoar ela no dia do arrebatamento a Jesus de Nazaré. Escuta aqui, essa noiva só vai ser perfeita, lavada, remida e perfeita no dia do arrebatamento da igreja. Enquanto você está na terra, você está em processo para que Deus venha te libertar e te lapidar totalmente. Todo dia que você está nessa terra, você vence um gigante, você vence um problema. Pastor, aonde que você quer chegar com esta palavra? E como eu disse para esse rapaz que ele desviou novamente, eu falei: rapaz, se você tivesse entendido 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que Paulo fala: quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que estou fraco. Eu falei: rapaz, você batia no peito, cantava corinho de fogo na igreja, mas nunca falou das suas coisas pequenas, sempre se escondeu, achando que você era 100%. Escute uma coisa: tem pessoas que estão aqui dentro hoje, que parecem que estão fortes espirituais, que estão tão bem, mas que não estão bem. Mas você está aqui, não é pelo teu mérito. Você não está aqui, você não foi liberto pelo teu mérito. Você não está dando glória, não é pelo teu mérito. Você não está dando um aleluia, não é por causa do seu mérito. Você não é obreiro hoje, não é por causa do seu mérito. Se você passa a ser um homem amanhã espiritual, não é pelo teu mérito. Aí Paulo, ele expressa 2 Coríntios 12, 9: quando eu penso que estou fraco, quando eu penso que estou fraco, aí ele começa a dizer: aí é que eu estou forte, aí é que eu estou forte, porque ele ouviu a voz de Deus, a voz de Deus dizendo: a minha graça se aperfeiçoa, Paulo, na fraqueza. A minha graça, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, vai entender? Levanta a mão, levanta a mão. A minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Quando pensa que tu vai fraco, a graça de Deus vem e te levanta para a glória de Deus. Te levanta. A graça de Deus está aqui nessa noite. A graça de Deus está aqui. Eu estou pregando essa mensagem não é porque eu sou merecedor, não é porque eu passo estudando grandes dicionários, nada disso. Não é porque eu tenho uma boa oratória, uma boa homilética, nada disso. É porque existe a graça de Deus sobre a minha vida. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Levanta a mão em nome de Jesus. Quando você pensar que está fraco, que não consegue vencer, pelo Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder, porque o meu poder, porque o meu poder, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai pegar o crente mais fraco aqui nessa noite, vai levar para ele, porque
de Deus. A graça de Deus. A graça, irmãos. Lembra que você está diante de uma lei que está te mirando, está mostrando as tuas mazelas. A lei, ela está abrindo ela abre uma lacuna, mas a graça de Deus te envolve de uma maneira que te traz para perto de Jesus, que te traz para perto de Jesus, que te traz para perto de Jesus. Tem uma graça de Deus aqui, e hoje Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 21, é o último versículo da Bíblia, é o último capítulo da Bíblia. João, ele vai ter essa visão, e ele vai escrever encerrando o livro do Apocalipse, dizendo assim, 22, 21, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos, e amém, e amém. Ele vai encerrar o livro do Apocalipse dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos digam amém, e todos digam amém. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja em Cristo Jesus. E o que eu tenho que fazer? Correr para a graça. Correr para a graça. Ei! É a graça. Você acha que tu ia receber alguma coisa por causa de você? Nunca. É a graça. É a graça. É a graça. Lei e graça. Qual dessas duas é maiores? A graça. E qual das duas é importante? As duas. Que uma mostra que você é transgressor, e a graça mostra que ela te cura e te traz para perto de Deus. Ela te puxa. A graça e a lei. A graça e a lei. E essa graça, ela está somente em uma pessoa chamada Cristo Jesus. Livro dos Hebreus 4, verso 16. Para me encerrar. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça. A igreja vai completar Hebreus 4, 16. Portanto, cheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça. Da onde? De Deus. Aonde está a graça de Deus? No trono. Aonde está a graça de Deus? Diga comigo, no trono. Diga, aonde está a graça? Aonde está a graça? Aonde está a graça? Aí ele diz, chegamos com confiança ao trono da graça, para que recebemos misericórdia, encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Poderia citar outros versículos aqui, mas esse aqui é uma das que mais me chamou a atenção. Vou repetir de novo. Carta anônima aos Hebreus 4,16. Portanto, chegamos-nos com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Ele está dizendo, Hebreus, chegamos com confiança ao trono da graça de Deus, que nos socorre mediante as nossas necessidades. As nossas necessidades. Sabe o que acontece nessa noite? Você se aproximou, você está perto do trono. Você tem que chegar com confiança e dizer, Deus, eu sei que nessa graça, perto desse trono, existe a tua bondade, existe a tua misericórdia, existe o teu amor para com a minha vida. Por
isso que eu vou chegar diante da tua graça para me socorrer na minha necessidade. Deus está te socorrendo aqui nessa noite. Deus está te socorrendo aqui nessa noite. Ele está dizendo: tu não vai morrer. Eu cuido de ti. Eu zelo pela tua vida. Eu socorro a tua vida. Chega diante da graça. Quem está chegando diante do trono, diante do trono com confiança, porque nesse trono tem graça, nesse trono tem misericórdia. Eu estou aqui, vou repetir de novo, não é pelos meus, é graça de Deus. Se você está nesse ciclo de oração, minha irmã, não é por causa de você, é a graça de Deus, é a graça de Deus, a graça maravilhosa, é a premamara xerebaia, é a preciosa graça. É a preciosa graça, essa graça que foi estendida na cruz para salvar todos os pecadores. Essa é a graça de Deus. E essa graça, ela está aonde? Está em Cristo Jesus. Essa graça está onde? Está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus.